O tema de hoje, ele é um tema que, conforme essa leitura que foi feita agora, ela inspira, ou o tema inspira, a gente pensar em algumas coisas bem importantes. Esse livro, O Céu e o Inferno, é o quinto livro da obra kardeciana. Ele traz partes importantes a respeito do que o dogmatismo à época e ainda até hoje, tanto da igreja quanto de outras convenções religiosas. Quando estudamos o livro, nós vemos que que estamos presos, talvez, ainda há um pouco ainda de dificuldade de nós nos desligarmos do que é o céu e o inferno em nossas mentes. Isso muito mais natural do que se pensasse não fosse assim. Nós fomos educados há milhares de anos pelas mais diversas convenções religiosas que Deus é punitivo, que Deus dá o céu a um e o inferno ao outro, que eu posso, em alguns momentos, comprar o céu, e se eu não comprar o céu, o inferno é o destino. Então esse livro, e é o que nós vamos estudar hoje, é o capítulo 3 da primeira parte, dos itens 5, 6 e 15, porque ele tem uma sequência longa de itens, mas nós escolhemos esses para nós meditarmos, e ele é o próprio título O Céu, desse capítulo. O livro que nos dá base para esse discurso é o livro Justiça Divina. São os estudos e dissertações em torno da obra O Céu e o Inferno, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esta obra compõe um conjunto de 4 volumes com cuja finalidade é consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, ou seja, tecer comentários e reflexões em torno das 4 primeiras obras básicas da doutrina espírita, cujo relacionamento é apresentado a seguir. Então, Emmanuel ditou a Chico partes importantes dessas dissertações naquilo que seriam o estudo minucioso de várias questões dos 4 livros: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Só não chegou a fazer a parte da Gênese. O livro dos Espíritos, a religião dos Espíritos. O livro dos Médiuns, a seara dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro se chama O Espírito da Verdade. E esse, que nós tomamos como referência, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Os comentários expostos nessas obras nos convidam à reflexão sobre a nossa responsabilidade diante do Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo. Então o livro ele traz e tece comentários, dissertações a respeito daquilo que o Espiritismo representa. O Espiritismo apresenta-se na Terra a partir de 1857 como a obra dos Espíritos. Muitas vezes a gente fala a obra de Kardec. Não, a obra não é de Kardec. Kardec é o mentor, Kardec é aquele professor, é o homem, é o cientista, é o pedagogo que soube essa representação diante da sua missão no plano terreno, de poder, ao longo de poucos anos, de 1855, quando ele se aproxima, 6, mas editado o primeiro livro em 1857, até seu desencarne em 1869. Por que o cristianismo, a afeição de um cristianismo redivivo? Por que o Espiritismo, a afeição de um cristianismo redivivo? Porque o Espiritismo não tem aquilo que as demais feições religiosas apresentam. Um clero, uma hierarquia, não se apresenta com costumes externos. As nossas casas espíritas não apresentam santos, imagens, incensos, velas, nem para dogmas, né? Em relação a um ocultismo. Então,
você é apenas aquele que assiste àquilo que o pastor, o padre, tudo aquilo que ele celebra. Ele estudou para isso, ele te explica. E você não precisa fazer nenhum questionamento, porque já está tudo explicado. O Espiritismo, ao contrário, ele traz essa base de sustentação para que nós, os espíritos, possamos, ao longo da nossa existência, evoluir, não é? O objetivo final desse conjunto de obras é reafirmar a necessidade crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, alicerce da doutrina espírita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita índene da superstição e do fanatismo que aparecem finalmente em todas as gremiações com tendências ao exotismo e à fantasia. O homem, quando ele não se sustenta mais debaixo numa fé raciocinada, de um raciocínio lógico, permanente, crescente, evolutivo, ele vai para onde? Ele vai para o fanatismo. Ele vai para o misticismo. Ele vai para aquilo que ele não consegue mais explicar e aí então ele passa apenas a adorar. O Espiritismo não. O Espiritismo é uma evolução de conhecimento sem fim. Porque o Espiritismo está baseado nas leis naturais. Estando baseado nas leis naturais, a lei de Deus. E com isso é infinita a nossa capacidade, não é? De crescimento espiritual, de conhecimento. Tá bom? Fiquem à vontade para fazer aí. Eu trouxe um exercício mental para essas 4 perguntas que estão aí. Pense em uma pessoa que você não tenha afinidade, que não faz esforços para se dar bem, que tenha motivos para não gostar dessa pessoa, que evitaria em qualquer situação pensada e não pensada. Então vocês vão pensar aí, tá bem? Qual é essa pessoa que persona não grata na minha existência? Não tenho afinidade, não faço esforços para ter e não gostaria de ter contato com ela. Temos pessoas assim no nosso pensamento? Pense em uma habilidade que já tenha identificado não possuir. Não pensa em adquirir, não faria nenhum esforço para conseguir desenvolver, enfim, não quer nem saber. Ok? A outra proposta é nós pensarmos, pense em um local que não moraria, definitivamente não concordaria em se mudar para essa região. Poderá ser em algum estado da Federação do Brasil, algum país, algum outro continente. E a quarta pergunta, ou pensamento, pense ou tente se lembrar de um trauma, uma situação que tenha causado desgosto e que não gostaria que acontecesse novamente. Vou marcar aqui no tempo aqui. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Uma pessoa que eu não quero pensar nela e não quero me aproximar mais dela. Naturalmente, alguém que tenha me causado um trauma. Naturalmente, alguém com quem eu tenha convivido em determinada região, em determinado local, eu não voltaria para lá. E também pode ser uma habilidade. Não pensaria nunca em estudar sobre isso, em conhecer isso, de forma alguma. Não quero. Ok? Vocês estão pensando? Silêncio faz pensar, né? Uma pessoa, um local, uma habilidade, um trauma. Uma pessoa, uma habilidade, um local, um trauma. Será que isso acontece com a gente? Nesta encarnação, já aconteceu?
Qual que é mais difícil das quatro condições? Se não tiver ligado, bem ligado, não faço. Muito bom, né? Superar. Qualquer uma. Das quatro, qual você escolheria para resolver? Hã? Trauma? Quem falou trauma? Ah, sim. Um trauma. Uma lista de prioridades da minha reencarnação. Os benfeitores estão comigo lá no plano espiritual. Eles me apresentam essas propostas. E aí? Tocações, e a gente colocou em todas. E 10? 10 por aí. Se a gente dissesse assim, ó, eu até desenvolvo uma habilidade, mas eu não vou para aquele país de jeito nenhum. Mas a espiritualidade amiga fala assim, mas essa habilidade só será adquirida nesse local. Então tá, então eu vou para esse local, mas não chamo de jeito nenhum aquela pessoa, mas de jeito nenhum. Não tem jeito. Essa pessoa já te espera nesse local para te ensinar tal coisa. Então só sobra o trauma. É para vocês resolverem tal trauma. Por que a gente está pensando nisso, né? No capítulo 35 da Gênese, vejamos uma coisa, amigos. Quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente busca conhecer o Espiritismo, a gente vai montando um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça ele aumenta a quantidade de peças quando você chega na fase que você imagina ser final. Sabe? Tiveram essa experiência de montar quebra-cabeça? Quando eu me casei, teve um infeliz que me deu um quebra-cabeça de 3.000 peças para eu ir montar. Eu falei, bicho, acho que você está equivocado. Eu estou indo para minha lua de mel e depois eu vou casar, vou ficar numa cidade e tal. Você quer que eu monte isso daqui? Enfim, com tantas mudanças, os quebra-cabeças, os 3 quebra-cabeças, sumiram, né? Então eu monto um quebra-cabeça que chega num estágio, né, de um quadrado, ele amplia, colocam-se mais algumas dezenas de peças. E veja isso, o Espiritismo é bem isso, é para que nós possamos conhecer o caráter da revelação espírita. Qual é o caráter da revelação espírita? Kardec coloca, com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema de criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o passado que não existiam. Com a doutrina do nada, após a morte, todas as relações cessam com a vida, os seres humanos não são solidários no futuro. Muitas pessoas acreditam que a alma é criada ao nascimento da criança. Ok isso? Já pensaram por isso? Não há um espírito destinado àquele corpo. A doutrina espírita nos mostra que sempre que há fecundação, há um espírito ligado ao desenvolvimento daquele corpo. 99,9999. Pode ocorrer que não o tenha. Então, assim, esse feto não sobreviverá. Mas fato é, o espírito não foi criado no instante da morte, do nascimento. E é tão curioso que a pessoa que vive com a doutrina do nada, no momento da morte, ela dá muita importância à morte, ela tem medo, porque não sabe o que vem após a morte. Mas a doutrina da reencarnação, que é a base de conhecimento e explicação da doutrina espírita. Reencarnação. São solidários no passado e no futuro. E como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza, o bem tem um objetivo e o mal consequências
inevitáveis. Então, na doutrina da reencarnação, existe passado e existirá futuro. A vida não cessa de se manifestar no meio material. Lembremos das três condições, não condições, mas dos três partes maiores, não é? Deus, Espírito, matéria. Em todo o universo, Deus, Espírito e matéria. Não é? E eu trouxe aqui uma frase que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no item 12, no versículo 12, onde Jesus descreve os sinais do fim. É muito importante ler o 23, o 24, o 25 e o 26. Cada vez mais é um retrato do sermão profético de Jesus em relação ao que temos ao nosso alcance dos nossos olhos, não é? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual é o significado de iniquidade? Contrária à equidade e à justiça. Ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade. Comportamento ou ação perversa e maldosa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É um retrato de agora? Por que que é? Vocês estão bem? Estão presentes? Sim. Eu vou fazer de novo a pergunta. É um retrato de agora? O esfriamento do amor de muitos? Um tempo atrás, quando se matava animal, ninguém se importava. Hoje as pessoas já ficam sensibilizadas com aquilo. O mesmo violência, né, que é propagada e nas redes sociais. Então as pessoas sentem. E houve época que era normal, né, quando matava as pessoas lá, né, queimava as bruxas lá. Então, assim, se for olhar por esse lado, né, hoje, eu estou longe, né? Será que o amor não está esfriado? E é por isso o distanciamento de filhos de pais, maridos e esposas? Não é? Não está? Está meio conturbado. Então, Não chega a estar esfriado, ele está um pouco adormecido, ele está nebuloso, ele está difícil de se compreender, de se sentir, mas eu acho que não, não para todos. Para quem procura, para quem faz o bem, ele não está esfriado, mas para alguns ele está um pouco adormecido. alguns quantos bilhões? Eu posso dizer isso. Alguns. Porque quando nós estamos numa esfera de 10 pessoas, 100 pessoas, a gente pode medir isso. Mas na esfera dos bilhões de pessoas que estamos na Terra? Eu acho que talvez isso aí se reflete o seguinte: a gente, às vezes, as pessoas estão com pouca fé na humanidade. Muitas vezes a gente escuta falar assim: ah, não, eu perdi a fé. Olha para você ver, esse crime horroroso, a humanidade não tem solução. Não tem, não vai melhorar nunca. A gente escuta muito isso, né? A gente que é espírita, eu penso, né? Não, vai demorar, mas vai melhorar. Vai chegar num ponto que não vai acontecer isso. Mas essa falta de fé na humanidade, né? Do aprimoramento, do melhoramento, da evolução da humanidade. O amor, né? Isso que ela falou, eu concordo também, que a Felipe falou. No passado, se você comparar ao passado, a gente está bem melhor, né? Porque se matava por diversão, tinha um circo onde soltava o leão para diversão do povo. Isso hoje, assim, nesse nível não existe mais.
Existem outros circos, né? outro ciclo. Mas assim, a gente está melhorando o ciclo. É. Então, sim, eu acho que comparado ao passado, sim. Eu acho que. Por isso que eu acho que eu falo muito quando a pessoa fala que não tem fé na humanidade, eu falo, gente, olha o passado. Olha o tanto que a gente já melhorou. Nós vamos chegar lá, calma. Né? Acho que isso aí que no Evangelho, acho que ele quis dizer isso. Né? Jesus, né? Talvez hoje a gente está conseguindo enxergar, né? Antigamente ninguém nem via. Hoje a gente tem consciência de que é bom, de que é ruim. Isso é bom. Então, à medida que eu percebo, vejo, conheço, porque a internet oferece as inúmeras possibilidades. Mas eu estou realmente condoído com a dor do outro? A minha oração me leva à prática de tirar o sofrimento do outro? Ou ainda eu estou apenas protegendo o meu clã, minha família, a quem eu conheço? Porque se o amor que eu tenho não esfria, eu cuido de quem está na calçada. Eu não faço isso hoje. Ninguém faz isso hoje. Não, não faz. Não faz. Eu estou falando em bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Hã? Não, tudo bem. Mas nós estamos falando daquilo que o plano terreno precisa ser modificado. Mas se É. fizer por um, outro fizer por outro, Ótimo. Aí nós vamos no caminho certo. bater na sua porta, você achar que é o Jesus que é o teu lado. Ele falou, opa, não falou, quanto você dá? Vou lá e arranco qualquer coisa para ele. Vai que eu morro, eu não sei. Hã? Vai que é o Jesus. Sempre é, né? Porque ele mesmo diz, todo aquele que fizer ao menor, faz a mim, né? E o que é difícil também é você fazer, você pensar em recompensa. Porque tem dinheiro no mundo, você tem isso para receber aquilo. Então, isso aí é uma prática que a gente precisa. Vou fazer o bem porque vou receber aquilo, né? Aquela troca. Uhum. Então, isso aí a gente precisa evoluir. É nesse sentido. Fazer o bem sem pensar em Retribuição. Mas é bem naturalmente. Assim, isso eu acho que é o meu sonho de consumo. sentir bem fazendo o bem. Fazer o bem sem nem ter a possibilidade de não fazer. Eu queria que o bem saísse de mim sem ter a possibilidade, eu nem pensar na possibilidade de não fazer. Eu não consigo sair. Estou muito longe também. Mas assim, tudo está ali. No trabalho da reunião, da exposição de Kardec, ele continua dizendo assim: a felicidade está na razão direta do progresso realizada, de sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Então, tanto aquele que está moralmente mais possuído das suas condições elevadas, quanto o que o não está, podem viver juntos. Estão naturalmente caminhando juntos, né? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na elas em toda parte em que se encontram, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, o estado de felicidade e realização, ele não consegue apenas ser apropriado aqui na Terra. Porque muitas vezes, isso que você acabou de dizer, eu teria um sonho de consumo que é fazer o bem, expressar-se através de mim, né, sem nenhum tipo de questionamento, né? Quando a gente lê e estuda, quando a gente percebe as ideias que estão lá, os caracteres do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos o distanciamento que nós estamos de cada uma das nossas ações. Porque aquilo ali foi colocado para que nós avaliemos o seguinte: esses são os caracteres do homem de bem.
E aí eu começo a perguntar: esse eu faço? Esse eu já consegui qual parte? Porque é inúmeros, né? É longa a lista. E aqui ele diz: aurem a eles em toda parte em que se encontram. Porque eu posso encontrar a felicidade tanto aqui no mundo no plano terreno quanto no mundo espiritual. A minha felicidade não só se dará após meu desencarne, no sentido em que eu iria elaborar aquilo que tudo que eu percebi, né, foi bom. E isso pode me gerar felicidade. No intervalo, no item 10, a parte lá, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e do corpo, e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. Então, o plano terreno é um estado temporário. O estado normal dos espíritos é no mundo espiritual. Mas, dada a nossa condição ainda de evolução, nós necessitamos reencarnar para que possamos aurir dentro da força do pensamento e da ação o bem. E a vez que cada vez mais eu estou fazendo o bem, diminui em mim a capacidade de fazer o mal. Porque o bem, quando ele é estruturado na minha essência, eu não volto a fazer o mal que decorreria da ausência desse bem. Eu não faço mal a ninguém, mas eu também não faço o bem, então isso já é o próprio mal. O bem é a decorrência de não fazer o mal. Não é só de deixar. Porque a minha condição hoje é: não, eu não fiz mal a ninguém hoje. Mas vem a pergunta: e qual bem fez? Porque se não tiver feito, fez o mal. Não é? O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também neste estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. E aqui, quando eu estudava, é que me veio esse pensamento de que eu vou elaborar uma condição. Qual lugar geográfico eu teria mais sensibilidade para reencarnar? Porque eu fico pensando assim: eu não sou o homem da Caatinga, eu não consigo viver no deserto, eu não conseguiria viver com as inúmeras faltas de possibilidades materiais que o nosso país no Nordeste, ou um deserto, oferece. Eu não conseguiria, por exemplo, viver numa selva. Não me cai bem na minha alma. Eu não conseguiria viver em grandes centros como Tóquio, Londres, Nova York, São Paulo. Não me cai bem. Então eu vou buscar, e aqui ele toma as resoluções que há de pôr em prática. Principalmente essas, porque o estado de felicidade do espírito, o eu, Leonardo, estará feliz quando eu alçar a asa, né, que é dito, a asa do conhecimento e do amor. Enquanto uma estiver menor do que a outra, eu não alço o voo. Espíritos superiores que já alcançaram esse padrão de conhecimento e de expressão do amor, indistintamente, o bem sai dele naturalmente. Esses espíritos, eles não precisam reencarnar mais. Muitas vezes reencarnam como missionários em determinados planetas para a evolução daquele momento, né? O espírito progride igualmente na erraticidade, no plano espiritual, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos,
Se o meu estado de felicidade adquirido no plano terreno da minha encarnação de hoje, aonde que é o plano espiritual que eu estarei? Porque eu não preciso ter mais dúvida. O meu estado de consciência mental que eu estou hoje é o momento que eu vou vivenciar no mundo espiritual. Porque eu não mudo porque eu desencarnei. Eu não altero o meu padrão vibracional porque eu morri, no sentido de morte biológica, deixei o corpo. Veja o que ele diz: adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. Existem conhecimentos nossos, adquiridos em nossa alma, em nossa forma de pensar e viver, que não são adquiridos aqui, são adquiridos no mundo espiritual. E talvez o trauma que eu pense ter que vivenciar um dia novamente, que é a quarta pergunta, eu não conviva novamente com isso, mas será que ser feito no mundo espiritual, aonde a espiritualidade envolve, convive, desenvolve aqueles comparsas em determinada situação, porque reencarnar dentro do mesmo padrão vibracional do trauma seria perpetuar o trauma. E nós, muitas vezes, não podemos mais vivenciar essa experiência aqui no plano terreno. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor Supremo. Qual a habilidade que você não faz esforço nenhum para adquirir? É essa talvez a habilidade que vai fazer com que você, se esforçando, você se aproxime mais do pensamento de Deus. O que Deus quer de mim? O que a espiritualidade espera de mim? Qual grau? Porque muitos jovenzinhos que estão encarnados hoje, muitas crianças que já estão chegando, eles têm um padrão científico mental surpreendente. Eles já estarão resolvidos com relação a essa parte da ciência, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. A quem será oferecido essa criança? Senão os pais que conduzirão e poderão conduzi-lo nas suas mazelas morais. Faz sentido isso? Os pais não têm conhecimento nenhum, mas ele recebe em casa aquele espírito que, proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências e grau de confiança inspirada por Deus. Então, é lutar contra aquilo que eu não quero agora. Eu faço um esforço para lutar, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Quando determinado assunto não me interessa muito, é importante que eu veja e perceba qual é a possibilidade de eu desenvolver tal habilidade. O que isso trará de benefício para a minha vida, para a minha existência. Tem pessoas que não têm a habilidade ou vamos falar assim, a facilidade de leitura, né? Eu gostaria de ler tanto, mas eu começo a ler, vem sono, vem a preguiça, meu pensamento, né, viaja, eu não dou conta. Se esforce. Elabore um pouco mais a sua atenção, a sua capacidade de compreensão. Enfim, tudo aquilo que nós fizermos voltado para a nossa capacidade de melhoria, ela é somada à nossa capacidade de progresso espiritual. E hoje a gente não pode mais, né, com as inteligências artificiais, né, as IAs, os prompts que, se você digitar lá a pergunta certa, eles vão poder, né, te dar um bom caminho. Tem uma inteligência artificial agora, vi o artigo dela, um artigo científico criado, eu não vou saber falar o nome em inglês, mas ele é como se fosse um médico virtual, uma anamnese. Você vai conversando com o robô, explicando o que é, e esse robô vai te trazendo muitas ideias e novas perguntas sobre determinadas coisas. Finalidade dessa pesquisa: descobrir se o robô gerou mais empatia no doente
do que a presença de um médico. O que vocês acham? Não estou falando. A minha pergunta não é essa. Você complicou a coisa. Ele responde. Ultimamente eu tenho sentido. Você dá bom dia para eles? Mas a pergunta: a anamnese gerada pelo robô, a inteligência artificial, gerou mais a empatia no paciente? Ou as mesmas perguntas feitas e estudadas por um grupo de médicos, com as mesmas condições geradas e as perguntas respondidas, enfim, um grupo cego voltado à inteligência artificial e outro grupo cego voltado ao humano. Com quem os pacientes sentiram mais empatia? Tem que ser bom. Gente, eu não estou perguntando isso, não. Tinha. A resposta é simples. A empatia foi melhor direcionada pela inteligência artificial. Foi mais empático. Não sei se está errado, não. Eu gosto muito dessa parte quando Kardec, inspirado pela espiritualidade, diz que as nossas capacidades e experiências são geradas e confiadas por Deus. Então, realmente, a gente se sente criado à sua imagem e semelhança. Porque nós temos que ser bons. Nós seremos bons, nós seremos superiores. E quando a gente fala isso, muitos falam assim, tá longe. Tá, pode estar, mas pode estar perto. Sim. Ser mais humano do que o pouco. Gente, depois que eu vi foguete da ré, porque antes todo mundo dizia, não era assim? Que isso, foguete não dá ré. Elon Musk fez o foguete da ré. Então agora tem muita coisa que é possível, né? Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o seu grau atingido, e cada um na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou de espírito. Por toda parte, a atividade, desde a base até o ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. O mais elevado estende a mão para o mais rebaixado. Há 2025 anos atrás, o Espírito, Jesus, encarnou no nosso plano, e a presença de um Espírito da categoria dele, de Espírito puro, ela é uma categoria que não mais agora deixa de contaminar a todos nós, cada um na sua particularidade, cada um ao seu modo, cada um de uma forma, cada um num tempo. O processo de, se a gente pudesse dizer em regeneração, aconteceu em 2025 anos atrás. Porque antes era olho por olho, dente por dente. Hoje, a gente estuda que desde aquela época Jesus atribui ao ser: orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, orai pelos vossos inimigos. Então, quando dizemos que o amor de muito esfriará, basta que a gente faça a análise. A análise que vocês disseram não está incorreta, mas ela não é abrangente com abundância suficiente para mudar o padrão vibratório da Terra. Senão nós teríamos menos fome. E agora eu vi uma postagem, agora há pouco, vindo para cá. Uma postagem de uma criança subsaariana da África em condições de extrema pobreza. E agora uma discussão se eu levo os ciborgues para uma reunião. Como é que chama o negócio? Bebeborg. Bebeborg. Para uma consulta ao pediatra. Será que não é o amor de muitos esfriando? Será? Será que nós não estamos esfriando as nossas relações? Aonde
aonde eu me relaciono muito bem com quem está do outro lado da tela. Mas se estiver presente, aquilo me causa uma dificuldade enorme. Será que o nosso amor não está esfriando? É o esfriamento do amor. Isso não é uma doença só, né? Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e corporal, ou em outros termos, entre os homens e os espíritos. O espírito, quando é encarnado, é a alma, o homem, não é? Entre os espíritos libertos e os cativos, assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Eu sempre trago como um tom de um pouco de brincadeira, mas é muito sério isso. Se você quiser se liberar de alguém em que você odeie muito, aceite ele do seu lado, abrace essa pessoa, ame-o, aceite-o como filho, como pai, como irmão. Porque o amor liberta, o ódio prende. Enquanto eu mantiver indiferenças com as pessoas, e a lição de hoje, Oração e Serviço, que está no livro, nos diz que, muitas vezes, eu julgo o político, mas sabendo que é ele que definirá algumas coisas a nosso respeito. Muitas vezes eu avalio uma pessoa, um transeunte que está caído ao chão, pela sua embriaguez, mas pode ser ele um dia que venha a me servir como o irmão mais próximo. E a nossa vida é muito disso, aquilo que o Flávio leu para nós aqui na mensagem de Joana. Sem oração nós não avançamos. Essa é uma frase de Dr. Bezerra de Menezes. Para os tempos atuais, a oração ela é fundamental. Porque nós estamos num mundo de conturbação, não é? E aqui, não paralises o impulso do amor fraterno diante dos companheiros que te parecem errados. Aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor, pode ser amanhã o apoio a que te arrimes. Muitas vezes a gente faz julgamentos, aquela fala, eu fiz um falso julgamento a seu respeito, porque eu te vendo pela primeira vez, eu tive uma má impressão. E é sempre assim. Não tem problema eu ter uma má impressão a respeito de uma determinada pessoa. O erro não está nele, o erro está em mim. Porque após eu conviver com ele, eu tenho a caridade de dizer a ele, olha, a primeira impressão que eu tive de você foi péssima, mas hoje você é uma pessoa extremamente importante para mim. Será que a gente faz isso? Ou se a gente só aproveita a segunda parte, porque ela é tão boa? Porque a gente não assume a responsabilidade dos nossos sentimentos em relação ao outro. Eu simplesmente penso mal dele, dela, julgo. Mas na hora da remissão, na hora de eu dizer a ele, olha, fiz mau julgamento ao seu respeito, a gente não calça, né? Para ir enfrentar essa pessoa. E que bondosamente diria o seguinte, não se preocupe com isso. Quantas vezes, por situações as mais diversas, nós tivemos que mudar o nosso pensamento porque aquilo que eu achava não é mais. E nós temos muitos desenhos a esse respeito, né? Quando determinada, uma leoa, por exemplo, ela está de costas comendo alguma parte do seu filhote, mas quando ela vira, ela está protegendo o seu filhote. Já viram isso? Não é? São essas... Muitas vezes a gente acha que a pessoa não tem capacidade nenhuma, mas entrega para ela um lápis, um papel, uma borracha e pede a ela um projeto. É isso que ele está dizendo aqui, né? E o Emmanuel, ele diz assim, para isso não te sintas superior. Lembra-te, acima de tudo, de que pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais e de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso.
Porque de tentação, todos nós somos visitados, não é? Todos nós somos visitados a todo momento a uma experiência, ou trazida por espíritos obsessores, por espíritos vingativos, ou necessárias à minha evolução, ao meu desenvolvimento, ou daquelas ainda que eu programei experimentar aqui na Terra. Então não há nada que esteja dentro da lei divina e natural. Tudo está dentro da lei de causa e efeito. Tudo está certo, não é? Tudo está absolutamente certo. Então a mensagem para todos nós hoje, né, é que a gente possa pensar na oração mais como um padrão, né, de ação. Oração. E se eu colocar uma outra letrinha aí, coração. Então, uma boa oração é aquela que me move. Não adianta eu ficar juntando o pé com as mãos, ajoelhado ao chão, completamente imóvel. Essa oração não tem efeito. Porque ela precisa de uma ação. Qual ação? Aqui vem a esse momento. Porque eu oro para que o outro melhore, mas eu preciso ir lá visitá-lo. Eu preciso ir lá cuidar dele. Eu peço paciência no meu trabalho, quantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia, mas é necessário que a gente haja com o coração. Porque as nossas relações comerciais, profissionais, se fossem mais fraternas, eu tenho uma chance muito grande de aumentar o meu clã familiar. A possibilidade, não é, de muitos amigos, porque ali é a experiência. São 8, 10 horas que você vive ali. Não é? Oração com ação através do coração. Tenha uma boa semana para todos nós. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente. Quentinhas. Costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.